que mais que a gente pode pegar para nós como exemplos para que nós não podemos errar no caso de uma substituição, né? Que a gente não pode errar numa substituição de embreagem. Bom, você já sofreu, por algum motivo já sofreu com a questão do eixo piloto, né? De querer substituir lá o rolamento e aí de repente você começar a ter dificuldade? Eu acredito que sim, né? Todo mundo costuma ter esse erro. Eu, por exemplo, lá no passado, quando eu comecei trabalhando, né, na mecânica, eu não sabia que você podia extrair aquele rolamento daquele jeito. Mas agora nós vamos para um outro assunto, né? Quais são os erros que as pessoas cometem ao montar uma embreagem como essa? Dá uma olhadinha para essa embreagem. Quais são os erros que as pessoas cometem? Primeiro, todo fabricante tem as suas particularidades. Todo fabricante de embreagem tem as suas particularidades. E esse é o maior erros, né? Os maiores erros que as pessoas cometem, que é o quê? É não buscar informação antes de intervir no sistema de embreagem. Então, olha, eu já vi pessoas tirar câmbio 2, 3 vezes para tentar resolver um problema de embreagem e toda a embreagem que chegava para ele, na segunda embreagem que ele colocou, ele desistiu. Não, o problema não é a embreagem. E o problema era a embreagem. Por quê? Porque todas as embreagens que traziam para ele era a mesma. E ele achava que o problema estava na embreagem. A embreagem não tinha problema, a embreagem estava errada, ela não era para aquele carro. Então já vi muita gente sofrer com isso. Então vamos lá. Essa embreagem, pessoal, ela é para volante bimassa e ela tem uma armação aqui. Ela faz uma regulagem do pedal lá dentro do carro. Então quando você vai trocar essa embreagem, né, a maioria dos carros tem isso, você tem que prensar esse plator, travar ele numa posição zero, montar a embreagem no lugar. Depois que você montar, quando você der as duas primeiras pisadas na embreagem, automaticamente ele vai fazendo a regulagem da altura do pedal. Então tem pessoas que faz o quê? Monta sem fazer essa retração da inicialização da posição do plator. E o que, que vai acontecer? Quando você montar essa embreagem vai começar a trepidar, vai ter um desgaste prematuro, vai ferrar tudo. Então, cuidado com isso, não cometam esse erro. Uma outra coisa interessante, caixa de câmbio robotizada, né? São aqueles carros que tem caixa de câmbio robotizada. Tem pessoas que se arriscam. Eu fui ajudar uma pessoa aí que me pediu uma ajuda com um carro com caixa robotizada como essa. E ele disse para mim o seguinte: Pedro, eu falei, cara, você pegou esse carro para mexer, mas você conhece do carro? Não, não conheço, mas se eu não pego, o cliente leva para outro. Aí ele já estava uma semana com o carro. Por quê? Porque depois que ele trocou a embreagem, o carro não funcionava mais. Depois que ele trocou a embreagem, o carro não pegava, não dava mais partida. E estava tudo certinho, tudo bonitinho. O que que acontece? Essas caixas robotizadas, ela tem um módulo. E esse módulo, ele controla a posição do garfo da embreagem. Então, a partir do momento que a embreagem vai se desgastando, o módulo ele vai reconhecendo aquela posição da embreagem como desgaste. Quando você remove o câmbio, coloca uma embreagem nova, a posição do garfo de embreagem muda. E o módulo ele já está acostumado a enxergar aquela posição do garfo de embreagem. O que, que ele faz? Opa, tem coisa errada. A posição do garfo mudou, tem alguma coisa errada aí nessa embreagem. Por questão de segurança, ele vai lá e inibe a partida do veículo. O carro não pega, não dá nem partida. Já vi muita gente apanhando com isso aí. Pega o carro para trocar a embreagem, acha que em meio-dia vai trocar, só por uma embreagem vai montar, tchau. E o carro começar a dar... E aí começa a dor de cabeça. Por quê? Porque na nossa mente você só trocou uma embreagem. Isso não vai te trazer, né, nenhum outro problema, mas não. Na verdade é o quê? Falta de conhecimento. Então, qual que é a dica? Se não conhece um sistema, vai buscar informação desse sistema. Não cometa o erro de querer intervir num sistema que não conhece, que a gente não conhece. Porque às vezes a gente acaba perdendo muito tempo e deixa de produzir.